Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus reine na sua vida e no seu coração. Hoje o nosso programa Fé em Ação tem para você uma mensagem especial da parte de Deus. Uma mensagem que vai te ajudar, te encorajar, te animar, te enriquecer, te abençoar. Fique conosco. Eu também tenho uma informação muito importante para você hoje, que será transmitida pelo nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. E no final, a oração da fé. Confira tudo isso. Vamos ler a palavra de Deus, segundo o livro das Crônicas, capítulo 20. Diz assim: E sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Tem uma Bíblia aí que no lugar de amonitas coloca a palavra meunitas, que é a mais correta, tá? Os meunitas eram integrantes de uma tribo que vinha da Síria. Então, no lugar de amonitas ficaria aí os meunitas. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar. E aí confirma isso, e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregou o jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra, de diante do povo de Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, e edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse que passasse Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo o Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão,
pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Verso 22. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Entretanto chegou Judá à atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, assim como vasos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Até aí, quantos podem dizer amém? Eu fiz questão de ler todo este texto para que nós tenhamos uma melhor compreensão do que ele quer ensinar a cada um de nós nesta noite. Amados, Josafá foi um dos 5 grandes reis de Judá. Quando nós começamos a ler a biografia de Josafá, nós entendemos que as suas conquistas e as suas realizações o colocaram numa condição especial dentre estes 5 grandes reis de Israel. Josafá, ele, com autoridade, com graça de Deus, ele removeu os altares que haviam sido erigidos aos falsos deuses, os altares pagãos. Ele também estabeleceu o sistema legal e os tribunais em toda Judá. Josafá fez uma coisa interessante. Ele criou durante o seu reinado, durante a sua gestão como rei em Israel, ele levantou sacerdotes e levitas, que eram chamados de sacerdotes e levitas itinerantes, que andavam por todo o reino de Josafá, ensinando a lei de Deus ao povo. Eles iam ensinando o povo a guardar a lei de Deus. Ele estabeleceu um exemplo de piedade para que todas as nações vizinhas também temessem ao Senhor. Os feitos de Josafá foram extraordinários, por isso que ele é colocado aí entre os 5 maiores reis de Judá. Neste texto em particular, nós vemos Josafá enfrentando uma batalha que, se não fosse a intervenção de Deus, tornaria-se para Josafá numa batalha invencível, porque 3 povos se juntam e vêm para guerrear contra Josafá. Eram os amonitas, os moabitas e os meunitas. E Josafá entende a grandiosidade daquela batalha. Ele entende que a batalha não seria uma batalha fácil. Tanto é que ele busca em Deus uma orientação para enfrentar os seus inimigos. Queridos, lendo este texto, e nós vamos nos prender um pouquinho nele esta noite, eu entendo que hoje em dia não é diferente. Nós vivemos
numa verdadeira batalha. A nossa vida é uma batalha. É uma batalha no campo intelectual, é uma batalha no campo emocional, é uma batalha física, é uma batalha espiritual, é uma batalha na área dos relacionamentos, é uma batalha econômica, é uma batalha cultural, é uma batalha moral, é uma luta que nos envolve durante as 24 horas do dia. E não há uma só pessoa que consiga fugir desta batalha, porque em qualquer uma desses pontos que eu citei, você acabará sendo envolvido. Hoje nós temos diante de nós, neste mundo moderno, nós temos desafios que se apresentam a nós todos os dias. São novos desafios que nós temos, situações que nos levam a tomar algumas decisões, e às vezes nós não sabemos qual é a decisão que precisamos tomar. Às vezes nós precisamos contornar uma situação, e nós não sabemos como contorná-la. Aí vem o desgaste emocional, e aí nós nos vemos numa verdadeira batalha. E é interessante que para esta batalha, nós necessitamos de observar alguns princípios estes que nos ajudarão a sermos vitoriosos nessas batalhas. Nós vamos entender o que é que Josafá fez, e nós vamos tomar aqui como exemplo algumas decisões tomadas por Josafá, alguns princípios ressaltados aqui nesta batalha de Josafá, e nós vamos entender que esses princípios poderão ser colocados hoje na nossa vida como regra, para que saiamos destas batalhas da vida com a cabeça erguida e vitoriosos em Deus. Você veio aqui esta noite para receber esta orientação do Senhor. Eu estou falando a muita gente hoje, eu desconheço a necessidade de cada um de vocês, eu conheço a minha necessidade, mas a necessidade de vocês para mim é desconhecida. Mas eu não tenho dúvidas em afirmar que para qualquer tipo de necessidade haverá hoje uma orientação de Deus através da sua palavra. Você pode ter entrado aqui em aflição, em angústia, em desespero, sem saber qual decisão tomar, qual caminho seguir, mas você vai sair daqui hoje com a direção de Deus, com a orientação de Deus, com a revelação de Deus na sua vida, para que você seja vitorioso nas batalhas da vida. Como vencer as batalhas da vida? O que fazer para vencer as batalhas da vida? Qual o caminho que eu devo seguir para vencer as batalhas da vida? Deus tem a explicação que você precisa esta noite. Se você pode crer, eu vou pedir que você, apenas para ajudar o seu irmão a desenvolver a sua fé, eu vou pedir que você dê uma olhadinha para ele. Eu sei que você já o cumprimentou, mas nunca é demais fazer a segunda vez. Você vai dar uma olhadinha para ele e vai dizer: olha, Deus vai te orientar acerca do que você deve fazer para vencer as batalhas da vida. Você vai receber um receituário de Deus hoje. Você vai receber um mapa de Deus esta noite, para que você trilhe por ele, e através dele a sua vitória seja estabelecida. Você vai sair daqui hoje na qualidade de um campeão de Deus, porque foi para isso que o Senhor te chamou, e foi por isso que o Senhor te trouxe aqui. Da necessidade de ter disposição para enfrentar um inimigo real, um inimigo verdadeiro, um inimigo que existe. E este inimigo deseja destruí-lo. Primeira coisa que você precisa saber: você tem que enfrentar um inimigo real, e ele quer destruí-lo. Este inimigo que é real, às vezes,
ele se apresenta, ele se mostra, ele se manifesta através de coisas que parecem não ser reais, não ser verdadeiras. Às vezes você tem aí, você está tão bem de saúde e de repente você sente uma debilidade física. Você vai ao médico, o médico faz exame, não encontra absolutamente nada. Você até discute com o médico, né? Isso não é possível, esse doutor não entende de nada. Eu sei que eu não estou bem. E quando nós não estamos bem, nós sabemos. Você sabe quando fisicamente, emocionalmente você não está bem. Mas o médico diz, não há, o diagnóstico diz que você não tem absolutamente nada. Os exames mostram que você está perfeito. Mas você sabe que não está. E você vai a um outro médico, você procura uma segunda opinião, e ela também é a mesma. Você não tem nada, mas você sabe que tem. É um inimigo real se apresentando através de uma manifestação que é abstrata, que você não vê, que você não detecta. E Pedro é muito claro quando fala acerca disso. Pedro, escrevendo uma de suas cartas, a primeira carta de Pedro, no capítulo 5, no verso 8, ele diz que há um inimigo que se levanta contra nós. Ele diz, olha, o diabo é um adversário que anda em derredor de nós. Ele anda rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar. Ele anda rugindo como um leão, procurando alguém a quem possa devorar. E eu acho interessante que Pedro começa falando isso no verso 8, mas no verso 9 ele diz que esta mesma dificuldade os nossos irmãos enfrentam em todo o mundo. Ele é claro, ele diz, olha, o diabo, vosso adversário, anda rugindo em derredor de vós, procurando a quem possa tragar. Mas esta situação, este problema, essa dificuldade, este sofrimento, os nossos irmãos estão vivendo ao redor do mundo, em todos os lugares. Isso me faz entender que o sofrimento a que Pedro se refere aqui é um sofrimento segundo a vontade permissiva de Deus. Ou seja, é Deus permitindo que o inimigo se manifeste e cause estas aflições. Pedro diz aqui, olha, estas mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E eu acho interessante que nesta colocação de Pedro, falando que os irmãos em todos os lugares estão enfrentando essas aflições e estes sofrimentos, eu entendo então que é Deus permitindo que nós enfrentemos esses sofrimentos, para que tomemos a ciência de que existe um inimigo. Ele é real, ele é verdadeiro, e o interesse dele é destruir a sua vida em todas as áreas. Se ele não pode destruir a sua vida fisicamente falando, porque a Bíblia diz que a nossa vida está escondida em Deus e o maligno não nos toca, mas ele tenta destruir os nossos relacionamentos, ele tenta destruir a nossa família, ele tenta interferir nas nossas emoções. E quando emocionalmente nós não estamos em equilíbrio perfeito, nós acabamos tendo atitudes que trazem sérios prejuízos para nós. É por isso que existem pessoas que às vezes tomam algumas decisões, agem de determinada forma, que depois eles vêm se arrepender. E eles dizem, eu não deveria ter agido desse jeito. Mas naquele exato momento ele não teve o equilíbrio suficiente para agir de maneira diferente. É o inimigo trabalhando, rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar, procurando a quem possa devorar. E Deus permite às vezes, para que se manifeste através deste sofrimento, o livramento de Deus.
E para que nós entendamos que em questões espirituais não existe supercrente, todos nós somos dependentes de Deus. Tem gente brincando aí com forças espirituais, e com forças espirituais não se brinca, meu irmão. Tem gente dizendo: não, comigo o inimigo não tem vez, não, eu passo por cima dele, eu piso em cima dele. Esses pregadores neopentecostais que têm surgido por aí, convocando o povo a passear por cima do inimigo, a desfilar sobre o inimigo. Meu querido irmão, nós precisamos ter cuidado com relação a isto. Não é a sua força, não é a sua coragem, não é a sua habilidade, não é a sua destreza, não é a sua determinação que vai destruir o inimigo. Ele é real, ele quer te devorar, mas Pedro diz: olha, resisti na fé, mantenha-se firme na fé, sabendo que essas aflições os teus irmãos vivem no mundo todo, mas se vocês resistirem na fé, o Senhor os ajudará para que vocês vençam o inimigo. Eu quero falar com você, meu querido irmão, minha querida irmã, que me acompanha aqui todas as noites. O nosso programa é um ato de fé. Nós propusemos no nosso coração de levar ao ar esse programa com a intenção de abençoar vidas e abençoar pessoas. E os testemunhos que nós temos colhido são testemunhos preciosíssimos para nós. Pessoas, famílias, lares que têm sido grandemente abençoados através do nosso programa. Vidas que são restauradas, pessoas que estavam à beira do desespero, e quando são tocadas pela palavra que aqui pregamos, elas são restauradas. Mas eu preciso da sua ajuda. Eu preciso que você se junte a nós para nos ajudar neste grande projeto de evangelização. O nosso programa é mantido por pessoas que, sentindo a necessidade de que outras pessoas sejam abençoadas, elas se juntam a nós e nos ajudam neste projeto. Eu preciso da sua ajuda. Você pode anotar aí o número da nossa conta bancária, e se você sentir no coração, ore a Deus, peça uma orientação do Senhor. Se você sentir no seu coração, nos ajude. Eu preciso da sua ajuda para manter os custos deste programa. Nós não vendemos aqui produtos, não vendemos materiais, muito menos indulgência, porque não é esta a nossa intenção e o propósito que temos ao apresentar esse programa. Mas nós contamos sim, e esta necessidade eu reparto com você, contamos sim com a sua ajuda, com o seu apoio, com a sua contribuição, com a sua oferta, para que o nosso programa continue sendo levado ao ar. Eu preciso de você, me ajude, junte-se a mim, vamos formar um grande exército de pessoas envolvidas e determinadas em abençoar outras pessoas. Anote aí o número da nossa conta e faça aquilo que o seu coração já determinou que você faça. Eu conto com você. Nós vamos receber agora uma preciosa informação do nosso presidente, pastor José Wellington Bezerra da Costa. Preste atenção, esta informação é importante para todos nós. Eu desejo cumprimentar os nossos queridos irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer ao nosso querido companheiro, pastor e deputado Adilson Rossi, por este momento quando eu posso falar com você, meu irmão. Pois nós, Assembleia de Deus do Brasil, estamos celebrando o nosso centenário. E como é do conhecimento de todos vocês, nós estamos preparando uma grande festa. E se Deus permitir, no próximo dia 15, nós queremos convidar a você, a sua família, a sua congregação, aos nossos companheiros obreiros, para participarem conosco de um culto de celebração.
no estádio do Pacaembu. Estaremos ali reunidos a começar das 15 horas e nós lhe esperamos para, com muito afeto, abraçá-lo e juntos agradecermos a Deus por esses 100 anos de adoração, de evangelização e por muitas realizações da nossa Igreja do Brasil. Querido irmão, amigo, até lá, se Deus quiser. Estamos chegando ao final do nosso programa. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa e a sua família. E eu quero ministrar neste momento a bênção do Senhor através da oração da fé. Pai querido, no nome precioso de Jesus, eu intercedo pelas pessoas que neste momento me assistem e oram comigo. Que a tua mão de poder, de misericórdia, de bondade possa alcançar a cada uma dessas pessoas, restaurando-as, colocando-as de pé, dando a elas esperança, gozo, alegria no coração, para continuarem desfrutando da bênção maior que o Senhor nos dá, que é a bênção da vida. Pai querido, se há alguém que me assiste neste momento, que está enfermo, que está doente, ou mesmo alguém que me assiste agora e tem em sua casa, na sua família, alguém que está enfermo, eu peço que o Senhor estenda agora as tuas mãos e toque na saúde dessas pessoas, restaura-lhes o vigor, o ânimo, a saúde perfeita, para que elas possam, com alegria, te agradecer e te louvar pela bênção recebida. Alcança cada família indistintamente, alcança cada vida indistintamente. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Eu conto com você em nossa igreja, lá na Rua do Glicério, número 164, no coração de São Paulo, às quintas-feiras, às 7h30 e aos domingos, às 6h. Eu estou lá ministrando a palavra, abençoando as pessoas através da ministração da palavra de Deus. E eu conto com a sua presença, eu conto com a sua participação. Deus te abençoe.